Caridade é um assunto muito abordado no meio espírita, porque assim mesmo o Mestre nos alertou que fora da caridade não há salvação. Por isso tanto abordado esse tema, esse assunto, e que nós ainda temos muita dificuldade em praticar. O perdão é uma caridade, a esmola é uma caridade material, a doação de tempo é uma caridade. Obrigado, doutor. Quisermos vivenciar o Evangelho em nossas vidas diuturnamente, praticaríamos a caridade de uma forma bem natural, todos os instantes. Uma palavra amiga, sempre embasado no Evangelho de Jesus. Ah, Marcelo, mas dá um ar de fanatismo. Não. Nas nossas conversas, seja elas quais forem, os temas, se sempre procurarmos levar o assunto dentro do Evangelho, em conceito que for, nós conseguiríamos melhor desenvolver em nossas vidas exatamente isso que Jesus nos pede, a vivência do Evangelho. Dentre conversas simples, corriqueiras no dia a dia, dentro de casa, dentro do trabalho, entre uma roda de amigos, é uma forma de caridade. Por quê? Quando expomos o Evangelho, a maneira que Jesus pensa, através das leis divinas, que é o que nós estamos estudando, nós também estamos praticando caridade, porque de uma forma ou de outra nós estamos emanando o Evangelho para aqueles que ainda não compreenderam, ou não quiseram compreender, ou interpretaram de maneira diferente de nós, que nós temos a oportunidade aqui, através da doutrina espírita. Ah, mas é espírita melhor que os outros? Não, não é isso. Mas é uma forma da gente praticar caridade, instruir também. Lógico, não vamos impor nada a ninguém, vejamos bem, meus irmãos, mas é a gente sempre colocar, né, o que a gente vem aprendendo dentro dos estudos, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, nas nossas conversas. Como o André falou agora, o julgamento. Nossa, se a gente assiste o jornal, você tem um plano de julgamento, de conversa para o mês inteiro. Porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo, e porque a gente julga todo mundo, a gente vira juiz. Mas e se colocarmos o Evangelho, será que seria assim nossas conversas? Ao comentar de alguma reportagem que a gente vê na TV, daquelas que chega até às vezes pinga-sangue da televisão? Então não temos o costume ainda, 2000 e tantos anos após a vinda do Mestre, nós ainda não conseguimos praticar essa caridade. Nossa mudança de pensamento, de comportamento, e na nossa fala, nos nossos olhos, enxergar as coisas da maneira como ela é, a beleza, não a maldade. Não deixar esse mal que ainda existe dentro de nós aflorar através da nossa boca, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, e sim deixar um homem novo fluir os nossos pensamentos através da caridade, através do amor, que é o tema que eu trouxe aqui para a gente refletir a respeito, né? Amor e caridade. Dificuldades tantas, meus irmãos, mas a persistência se faz necessário para todos nós, porque não chegamos nem perto da perfeição, não chegamos nem perto do dedinho da unha encravada de Jesus.
Se Ele então é nosso modelo e guia, necessário se faz o nosso esforço diário, diuturno, até, se possível, na hora que estivermos repousando o corpo e estarmos vagando por aí. Porque o nosso espírito, a hora que dormimos, vai aonde temos simpatia. E para onde será que estamos indo nesses momentos? Então, quando mudamos, passamos a nos vigiar. Não é vigiar o vizinho, o marido, a esposa e os filhos. É nos vigiar, que com o decorrer dos anos ou das encarnações, começamos a ver resultados na nossa existência, adquirindo assim, quiçá, a felicidade e a paz tão almejada, eu acredito, por todos nós. Então, amor e caridade é o tema do livro Bezerra, Chico e Você, de Bezerra de Menezes, a lição 36. Bezerra de Menezes então inicia assim: amor é luz divina, a caridade é benemerência humana, a claridade revela, a bondade socorre. Consagraste o coração ao ministério bendito com Jesus, e esperamos que os espinhos da senda produzam flores para a tua fé renovadora e vibrante, e que as pedras da estrada se convertam ao toque de tua compreensão e de tua boa vontade em sublime pão do Espírito. Aqui, que seriam esses espinhos da senda. Os espinhos são aqueles que fortalecem, as dificuldades que fortalecem a nossa fé, a nossa confiança no alto, através do quê? Dos trabalhos na senda do Senhor. Mas Marcelo, eu preciso ser um trabalhador espírita para ser um trabalhador de Cristo? Não, não é uma regra, meus irmãos. É como foi dito aqui mesmo no estudo, a caridade. A gente precisa estar dentro da casa espírita ou da casa religiosa, não importa qual seja, para praticar a caridade? Não. A caridade a gente pratica em todos os momentos. Isso é trabalhar na senda do Senhor. Entende? Às vezes a gente não interpreta a maneira correta o que Jesus veio nos explicar. A gente fica muito se retendo a ambientes, a templos, a edificações, esquecendo que nem todos são espíritas, as quais a gente tem vontade de auxiliar, de praticar a caridade. Por isso, trabalho na senda do Senhor não é só dentro da casa religiosa, é todo o momento que a gente se dispor a se entregar a alguém, a prática da caridade. E as pedras? As pedras da estrada se convertam ao toque de tua compreensão, de tua boa vontade, em sublime pão do Espírito. O que seria esse pão do Espírito? As pedras se tornam esse pão, esse alimento de experiências, meus irmãos, porque imaginamos que praticamos caridade, somos seres evangélicos, e as pessoas às vezes têm que falar até um obrigado. Mas muitas vezes, acreditem, não receberemos obrigado, e receberemos sim ingratidão, como resposta a nossos atos de auxílio ao próximo. E que importa? São experiências, meus irmãos, experiências. O próprio mestre foi negado, depois de tudo que ele fez, deram-lhe as costas,
quem somos nós para achar que aquele irmão que a gente está estendendo a mão nos deve ao menos um obrigado? Sendo que quando estendemos a mão, nós estamos sendo auxiliados, não nós que estamos auxiliando alguém. Nosso erro de interpretação: eu ajudei. Não, eu fui ajudado por aquele irmão porque eu tive a oportunidade de praticar a caridade. Como a Irani mesmo falou, quando a gente faz a alguém, isso volta. Então a gente pratica a caridade, não é para ajudando aquela pessoa, aquilo ali vai voltar para nós, assim como o mal também. Então essas pedras são os alimentos de experiências da vivência do Evangelho, meus irmãos. E a gente não pode esmorecer, a gente não pode se desanimar quando recebemos pedradas, ingratidão. Em verdade, a sementeira e a seara são infinitas. Cada setor reclama 1000 braços, e cada leira exige devotamento e vigilância. Entretanto, um discípulo somente, que se afeiçoe ao Mestre, pode realizar os milagres do amor e da caridade por onde passe, acordando corações para o serviço redentor. Um coração. Porque temos na seara, na sementeira, nas leiras dos trabalhos, infinitas possibilidades ao nosso alcance, como André mesmo disse aqui, de praticarmos isso, a caridade. Mas a caridade verdadeira, com o sentimento real, apenas de um já cobre uma multidão. É o exemplo, meus irmãos. Dando um bom exemplo a respeito, influencia multidões através do exemplo, não da palavra. Um exemplo muito simples que eu vou citar aqui para os irmãos, eu acredito que todos devem conhecer: Francisco Cândido Xavier. É um exímio exemplo disso, porque ele arrastou multidões a praticarem o mesmo que ele fazia, a caridade desinteressada. E por quê? Porque ele praticava com amor, com sentimento. Ele conhecia as pessoas pelo nome, uma a uma. Então, os exemplos de um bom discípulo, meus irmãos, realizam milagres. Não nos cansemos, pois, na dedicação com que nos devotamos ao apostolado da renunciação. Por quê? Exatamente como eu falei anteriormente, às vezes recebemos a ingratidão, as críticas, os julgamentos, que hoje eu não julgo mais aquele meu irmão, mas eu recebo uma chuva de críticas a respeito do que eu estou fazendo, porque eu sou bobo, porque eu vou na casa religiosa toda noite, ou porque eu vou distribuir sopa na praça, ou porque eu estendo a mão para aquele irmão que está caído. E a gente não pode deixar que isso influencie a nosso ânimo, as críticas, os julgamentos, porque ontem também criticávamos da mesmíssima maneira, ou talvez um pouco mais cruel nas palavras, nos pensamentos. Então nós não podemos nos cansar. Necessário se faz
persistência, persistir no bem, indiferente da opinião, até mesmo daqueles que dividem o seio da família, do lar, conosco. Porque se fosse assim, ninguém iria fazer nada. Membros da mesma família, até entre esposo e esposa, às vezes são de religiões diferentes e não são obrigados a seguir que um segue o outro segue, mas é o respeito. Mas meu marido fala assim, minha esposa fala assado. Dona Cecília deixou bem claro isso. Não tem problema, a gente não pode, a gente tem que perdoar. A pessoa ainda não sabe, não conhece a filosofia que estamos tendo contato. Então por que se afetar com isso? Um dia, quiçá, através do nosso exemplo, talvez a pessoa então venha a conhecer algum dia o que é a doutrina espírita. Nosso exemplo, meus irmãos, não são palavras. Nosso exemplo, nossa mudança fala muito mais alto do que palavras. E assim nós conseguimos, ou não, ou talvez não, influenciar aqueles mais próximos, aqueles que amamos e queremos o bem. Mas não podemos nos cansar na dedicação, no devotado ao apostolado. Samaritano do Evangelho vivo, samaritano do Evangelho vivo, percebeste que não venceremos na batalha de nós mesmos, sem partilharmos a carga que aflige os nossos irmãos mais próximos. Então, como combater o mal que está dentro de nós mesmos, se nós não praticarmos exatamente isso, o amor ao próximo? Por quê? Porque em quase todas as situações, meus irmãos, pela nossa imperfeição ainda, nós pensamos em nós mesmos em primeiro lugar, depois no próximo. Salvo os filhos, que a gente costuma dar a vida pelos filhos, até o nosso cônjuge. A gente pensa primeiro em mim, no meu bem-estar, aí vem o cônjuge. Então, nós não vamos conseguir ainda vencer esse mal que está dentro de nós mesmos, se a gente não passar a pensar naquele irmão antes de nós. É essa a questão. Mas ainda o egoísmo está arraigado em nós. Então, nós primeiro, depois o outro. Penetraste feliz o santuário do entendimento novo e depuseste o coração ao serviço mediúnico, apreendendo o valor ao serviço aos semelhantes. Abençoados sejas. Então aqui Bezerra de Menezes também nos explica, para compreendermos os benefícios da caridade, nós também temos a necessidade do estudo, meus irmãos, do estudo, da instrução. Como passar na faculdade sem estudar? A gente tem que se instruir e trabalhar. Instruir e trabalhar, porque senão a gente esmoece no meio do caminho. A gente vai chegar na hora da prova, a gente não vai conseguir passar na prova e a gente vai desistir. Mas quando estamos instruídos, podemos às vezes não passar na prova, mas sabemos que na próxima prova nós passaremos. Porque a instrução nos traz isso, a certeza de que um dia nós estaremos lá, nós conseguiremos combater, nós conseguiremos avançar.
Ah, eu falhei hoje, amanhã eu tento de novo, e depois, e depois, e depois. São assim as provas em nossas vidas, são assim as provas na escola, na faculdade. Nem sempre nos saímos bem, mas quando estudamos, a probabilidade é maior. E quando trabalhamos, o que acontece? A gente vivencia aquilo que estudamos. A gente vivencia, a gente sente na pele o que é. E esses trabalhos, meus irmãos, o que eu digo é trabalho edificante em benefício a quem? Ao próximo, a caridade. Vejamos bem, por que a gente precisa se instruir? É como jogar pipoca aos pombos, vamos supor, uma praça cheia de pombo. Se a pessoa não tem conhecimento, ela sai jogando pipoca para tudo quanto é lado. O que ela vai fazer? Ela vai praticar a caridade, ela vai estar lá jogando comida para os pombos. Mas o que ela vai fazer? Sair jogando pipoca para todo lado? Os pombos vão sair tudo voando. Sem conhecimento, espanta. A gente acaba espantando. Mas não, aos poucos a gente vai se instruindo. Aí vai jogando uma pipoquinha, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, devagarinho. Vai conhecimento. Aí as pombas vão adquirindo confiança, vão compreendendo que você está querendo ajudar, você não está querendo aparecer. Aí quando você vê, as pombas estão ali, comendo, se bobear até na sua mão. É um exemplo meio rústico, mas é um exemplo conforme a instrução. É o que a instrução nos traz. Porque às vezes queremos praticar algo que a gente ainda não sabe direito fazer e a gente acaba fazendo errado. A gente acha que está ajudando e às vezes está tendo uma situação inversa. Então, estudo e trabalho edificante em favor ao próximo, em favor da caridade. Fenômenos e discussões, muitas vezes, constituem meros processos de enrijecer as fibras da alma, porque nem todos se colocam no mesmo nível para a recepção das dádivas celestiais. Repito de novo, indulgência. André falou aqui hoje. Indulgência. Nem todo mundo tem a mesma opinião que a gente. Uns são mais instruídos, outros são menos instruídos. Então, discussão não leva a nada, meus irmãos. Não leva a nada. Só discórdia e o mal se propagando, porque a discórdia é o mal. Então você sabe, você tem a sua opinião, ótimo. Deus te abençoe. É assim que você pensa, que ótimo. E você pensa, eu penso assim, assim, assim. Ah, mas é besteira. Na sua opinião é besteira, na minha é uma necessidade de praticar a caridade. E assim o respeito é mútuo, cada um respeitando a opinião do outro e o conhecimento, o nível de conhecimento, enfim. Cada um tem o seu tempo, meus irmãos. E a gente tem que respeitar e evitar discussão. Muito importante isso. Não vale a pena. Então, indulgência. Todavia, é imperioso reconhecer que o bem é a porta sublime através da qual o próprio pensamento de Jesus se manifesta, consolando e salvando, edificando e lenindo, amparando e iluminando o coração do homem cada vez mais. Então é a vivência do Cristo no nosso dia a dia, como eu disse no começo do estudo. É a vivência do Cristo no nosso dia a dia, meus irmãos, que é o auxílio necessário que nós precisamos. Que nós precisamos. Não é o vizinho, nós precisamos disso.
Somos necessitados. Somos doentes da alma, vamos dizer assim. Então, nada adianta, meus irmãos, a gente fazer tratamento espiritual se nós não buscarmos isso dentro de nós, essa vivência do Evangelho diuturnamente. Vai ser em vão. É como uma aspirina tomada para quem tem problema de meningite, que sofre dores de cabelos assim, horrível. Vai passar um momento, vai melhorar ali, naquele momento, mas depois volta, porque não teve a mudança do comportamento, não teve a mudança do pensamento, da palavra, do olhar, do ouvir. Temos o exemplo? Temos, claro que temos. Não descansemos, portanto, em nossa faina de ajudar e construir sempre. Eu acho que é assim que pronuncia. Faina. É trabalho que se estende por muitos e muito tempo. Então não descansemos nesse tempo em que estivermos nesse trabalho de construir e ajudar sempre. O espiritismo sem aprimoramento espiritual é templo sem luz. A hora do mundo é sombria e a jornada humana reclama lâmpadas acesas para que as ovelhas retardadas não se precipitem nos despenhadeiros fatais. Imanemo-nos no ministério da evangelização e avancemos. O tempo não para, meus irmãos, ele não para ninguém. Então, nosso tempo é curto, uma encarnação é um piscar de olho para a nossa existência, e quanto mais tempo nós perdermos, mais ficaremos em aflição. E assim, quando adquirimos algum conhecimento, volto a dizer, vamos auxiliar aqueles que ainda não possuem o conhecimento, com palavras sutis, meus irmãos. Não é impondo o Evangelho para as pessoas, eu aprendi assim, que tem que ser assim. Não. É sutil a influenciação daqueles irmãos ainda que não compreenderam. Porque, sinceramente, meus irmãos, nada vale a gente chegar no paraíso, vamos dizer assim, chegar à nossa verticalização da alma sozinhos. A intenção é o quê? Todos nós juntos chegarmos a essa elevação espiritual. Então, quanto mais pudermos propagar os ensinamentos, aqueles que ainda não têm o conhecimento, melhor. Não é impor nada a ninguém não, meus irmãos, porque o Evangelho não é imposto, porque aí não é amor, é imposição. Quando a gente ama, a gente influencia, a gente não obriga. Amor sem caridade, olha aqui, palavras de Bezerra de Menezes. Amor sem caridade é teoria de lábios desprevenidos. Caridade sem amor é aquele sino que tange da imagem paulina. Esse é uma passagem da carta de Paulo aos Coríntios. Essa frase aqui está no capítulo 13. Diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos e não tenha caridade, serei como o bronze, o sino que soa, ou como o símbolo, o prato que retine. É uma metáfora relacionada a fazer barulho para aparecer na prática da caridade, mas só fazer o barulho
E esse barulho, meus irmãos, uma hora começa a incomodar os outros em vez de ajudar. Se torna chato. Por quê? Porque não tem amor envolvido. Quando se existe o amor, aí sim, o sentimento muda toda a configuração. Semana passada, quarta passada, nosso irmão Paulo fez o estudo aqui na quarta-feira também, abrangendo o mesmo tema. Quem puder, assista, tá no nosso canal. E ele conta uma história muito bonita a respeito disso também, da falta de amor na caridade. Aquela que você vê o mendigo chegando, a esmola, aí você dá a moeda para ver se vê livre dele, não para você ajudar. Isso é a caridade sem amor. Muita atenção, meus irmãos, porque tudo que fazemos ao próximo, fazemos a nós mesmos. E como não sabemos o que levou aquele irmão a chegar naquele estado, nós não sabemos se amanhã não seremos nós também a pedir esmola. Pode não ser a esmola material, o que é pior, estarmos rogando a esmola moral, a esmola espiritual, por falta do quê? Da nossa falta de amor. Unamo-nos em vista disso, na luz que redime e na fraternidade que socorre, convencidos de que não nos faltará a bênção daquele divino amigo que prometeu caminhar conosco até os fins dos séculos, nosso querido Mestre Jesus. Então vamos nos unir, meus irmãos. O importante é o quê? Que cheguemos todos juntos, sem essa hierarquia, daquele é mais abençoado que eu e aquele é menos abençoado que eu. Porque quanto mais instruído é a criatura, mais ela se doa ao próximo. Que Jesus nos abençoe, que possamos sempre contar com a sua presença divina em nossas vidas e que seus exemplos possam sempre ser imantados em nossa consciência, a fim de que possamos um dia adquirir a tanta sonhada e desejada paz e felicidade almejada por todos nós. Que as nossas aflições possam sempre ser encaradas como as experiências nas quais todos necessitamos, pois sabemos que precisamos combater esse mal que existe dentro de nós, pois somos herdeiros de nós mesmos e o que passamos hoje sabemos que é consequência do que fizemos ontem. Muito obrigado, Mestre, por todas as elucidações e obrigado sempre, em especial, aos queridos irmãos benfeitores desta casa, que preparam este ambiente para a nossa chegada, purificando e harmonizando cada cantinho, para que possamos sentir a presença divina e misericordiosa do nosso querido Mestre Jesus. Te rogamos sempre, Senhor, auxilia-nos a estar contigo, não só hoje, mas sempre. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Uma ótima noite.